Então, primeiro eu vou começar, né, me apresentando, depois eu vou deixar a Cecília também ter o espaço dela para se apresentar. Mas eu sou a Daniela, né, mãe do Lucas, namorada do Leandro, atuo como professora do ensino superior desde 2008, né, sou administradora de empresas, fui bancária há 20 anos, muita experiência no mundo corporativo, né, e no mundo educacional também. E com toda essa bagagem, né, além de trabalhar com treinamentos também, desenvolvimento de pessoas e de empresas, por ser janeiro, eu achei muito importante que a gente viesse bater esse papo. Eu e a Cecília, que também é profissional da área, depois eu vou deixar ela, né, se apresentar. Trazer aqui um assunto que é muito relevante, né, a nível de empresa, colaborador e produtividade. E principalmente, né, essa consciência social, tanto das empresas quanto dos trabalhadores que fazem parte dessa sociedade. E esse trabalho ele é tão necessário, né, que a gente tem que pensar como que a gente vai fazer com que esse profissional que trabalha aí loucamente, muitas vezes não só num trabalho, mas em dois, três, porque a nossa geração já exige isso, né? Não tem mais aquela questão que a gente entra numa empresa, se aposenta. Não, hoje a gente ou trabalha em vários lugares, ou trabalha em vários lugares simultaneamente. Só que isso também, né, tem os seus desafios e também alguns problemas que vêm ocorrendo aí de uma maneira muito relevante. Então a gente vai trazer, né, um pouquinho dessa história, que não é uma história feliz, por isso até que a gente tem o Janeiro Branco e a gente, né, adiantou esse assunto para não deixar passar o Janeiro em branco, até com um outro evento que a gente vai trazer para vocês depois, vai anunciar. Mas trazer mesmo essa consciência aí do quanto é importante a saúde mental, né, para o trabalhador, para o empresário, enfim, para que esse sistema consiga rodar de uma maneira sustentável e produtiva, de fato. Cecília, palavra contigo. Bom dia, Dani. Bom dia, né? Ou boa tarde, boa noite, quem está nos assistindo. Eu não sei em qual horário. Nós estamos falando aqui de Gravataí, um cenário lindo, embora seja o centro, né? Nossa cidade tem o privilégio da natureza também. Né? Quem sou eu, né? A Cecília. Bom, eu sou esposa do Alex, mãe do Arthur e da Ana Júlia. Sou professora também, atuante no ensino fundamental. Então, é outra realidade, né? O pessoal que vai chegar depois aí nessa necessidade que a gente está abordando, né? Também sou coach com certificação internacional, analista comportamental. Eu sou licenciada em História e especialista em gestão escolar. Eu atuei muitos anos na área corporativa, dentro da área administrativa. Depois é que eu fui começar a lecionar. E o que que eu percebi? Me permite contar um pouquinho assim da minha Claro, história, Dani? o espaço é nosso. Isso. O que eu percebi? Então, eu moro num bairro que é perto do centro, mas é um bairro bucólico. Então, eu tenho o meu refúgio da natureza dentro do meu ninho, né? Mas nem todo mundo tem isso. E eu trabalhei muitos anos em Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que me acolheu durante 20 anos. E quando eu tive o meu filho mais velho, as coisas ficaram muito sobrecarregadas para mim. Tive ali a minha jornada, a minha carreira. E, né, a gente tem aquelas ideias quando a gente é nova. Não, eu vou dominar o mundo, vou conquistar tudo, vai ser tudo maravilhoso, tudo perfeito, do jeitinho que eu traçar a meta, ela vai sair. E esqueci de cuidar da minha saúde, porque eu estava batendo meta. Aí o Arthur nasceu. E a realidade não era aquele mar de rosas que eu imaginava. Eu nem sabia que a criança não dormia de noite. Voltei a trabalhar. Só que o mundo muda muito rápido. E aqueles poucos meses que eu fiquei fora foram suficientes para Porto Alegre virar um canteiro de obras, para ter muito mais carros circulando. Então, eu estava cada vez um desgaste emocional maior, psicológico também. E eu me lembro que nessa época a gente participou de uma CIPAT na empresa onde eu trabalhava, uma grande empresa, muito famosa aqui no país, e aonde ela está situada tem outras empresas juntos.
E a gente fez isso foi em 2013, veja bem. A gente fez um teatro em que a gente relatava as questões de saúde ocupacional, enfatizando um problema que já era recorrente e que não estava sendo tratado em nenhuma das empresas, né? Porque não se sabia como tratar. E é por isso que a gente veio conversar hoje. Porque ainda, olha só, 12 anos depois, ainda muitas empresas não sabem como tratar isso. E não é por negligência, é por desconhecimento. Que era o problema da saúde mental, os afastamentos recorrentes em virtude de atestados psiquiátricos, afastamentos, internações, e às vezes eram elementos que alimentavam reclamatórios trabalhistas. Que depois eu saí de lá para vir trabalhar perto aqui de casa, né, para poder ter mais qualidade de vida. E na outra empresa que eu trabalhei, eu via isso ser recorrente também, os problemas, os afastamentos em decorrência de questões de saúde mental. E aí tu acompanhou a minha história, né, no ano passado, com a questão do meu pai com problemas mentais seríssimos, né? Meu pai veio a falecer no ano passado. E o meu pai teve a sua empresa durante 27 anos. 27 anos de alegrias e também de dores, porque o meu pai tinha problema mental e nós não sabíamos. Nós falávamos em saúde mental. Era uma coisa, isso era tabu, né? Onde é que se viu? Isso é frescura. Então, ele que era o gestor, o dono da empresa, tinha problema mental e não tinha um tratamento, porque ele nem sabia que era doente. Nós levamos muitos anos para perceber que o pai era doente e ainda mais tempo para conseguir tomar uma medida efetiva para tratá-lo. E, infelizmente, a gente teve que fazer isso, claro, tudo dentro da lei, né? Estávamos amparados junto ao Ministério Público. A gente teve que fazer isso de uma forma compulsória, porque o meu pai, ele só começou a perceber que algo não estava bem com ele quando ele já estava no leito de morte. Só que isso levou a um desagregar da empresa inteira, porque todos ali adoeceram também. Quanto poderia ter sido evitado em termos de problemas de saúde a todos os envolvidos nessa história de 27 anos, por exemplo, na empresa do meu pai, se o olhar para a saúde mental tivesse sido a sua alvorada, tivesse tido o seu primeiro brilho lá há 10 anos atrás. Eu nem digo 27, 10, 5 anos atrás. As coisas teriam sido mais leves para todos, né? Acho até que eu me estendi um pouco, né? Perfeito, perfeitas colocações. E também mostrar, né, dessa importância que é não só a questão da saúde do colaborador, mas sim de quem está fazendo a gestão da empresa, quem é o empresário, o empreendedor em si. E, consequentemente, traz uma carga muito maior de responsabilidades e ainda tem que cuidar do todo. E aí a gente pensa, pô, muitas vezes só em remediações, né, que é definitivamente, né, mais prejudicial. Claro que o bom é pelo menos diagnosticar, né, no tempo que for, enfim, mas quanto mais precoce esse diagnóstico, né, acontecer, mais chances tem, né, de a empresa não passar por problemas maiores ou até mesmo de dar essa volta por cima, né? Tanto na saúde do indivíduo, do colaborador ou do gestor, quanto a saúde financeira da empresa. E a gente tem que deixar muito claro essa questão que corpo e mente são um sistema único. Ou seja, se teu corpo não tá legal, né, tua saúde física não tá legal também, consequentemente, né, vai abalar o teu sistema mental. E vice-versa, né? Um vai responder pelo outro, não existe essa separação, né? E essa conscientização que é muito importante. Por que de forma tardia? Por que não preventiva? Isso faz com que a empresa ela tenha menos custo, né, se for a nível de remediação, ou também, se for de forma preventiva, conseguir ter mais retorno, né, do seu investimento e ainda conseguir, muitas empresas, né, adotam essa medida de conseguir dar participação de lucros também para os colaboradores. Então, campanhas para saúde mental,
campanhas para incentivar, né, que o colaborador ele tenha esse cuidado, ou que ele consiga identificar se está acontecendo algum problema com ele, ou se isso está desencadeando até de um mau comportamento dentro da empresa, né, ou de uma falta de capacitação, né, que o profissional acaba se sentindo incapaz, isso desencadeia vários outros problemas. Muitas vezes pode ser já oriundo de forma genética, mas muitas vezes ele vai descobrir ou adquirir, né, esses problemas de saúde dentro do mundo corporativo, né? Então, por que que a gente não olha de maneira mais aprofundada, né, com fins de poder prevenir essas situações? Como, né, ansiedade, burnout, depressão, alcoolismo, tabagismo, sobrepeso, obesidade, tudo isso não vai prejudicar, né, somente o indivíduo, o colaborador e a empresa, afeta um todo, afeta a sociedade, porque todo mundo acaba, né, se envolvendo nessa situação. A gente tem um sistema de saúde, né, único, que infelizmente, com tantas comorbidades que existem hoje em dia, ele não consegue dar conta, né, de atender essa demanda. E nós, como gestoras, né, inclusive a gente faz parte aí do NAMI, que é o Núcleo de Mulheres Empreendedoras aqui da Sigra, aqui em Gravataí, e a gente traz, né, Cecília, muito essas questões para discussão. Por quê? Porque somos mulheres empresárias que sabemos que precisamos estar bem, né, para que as coisas fluam, e muitas de nós aqui também tem um número, né, elevado de colaboradores, e a gente está sempre buscando, né, conversar sobre isso. Só que no ano passado, né, em maio de 2024, foi instituída uma lei que faz, né, essa mensuração e essa, né, traz essa motivação com um olhar para a questão da saúde mental. Então, isso que a gente quer compartilhar hoje com vocês, né, da importância das empresas tomarem a consciência de que, se querem ter a sua saúde mental preservada e automaticamente dos seus colaboradores, a produtividade da empresa, ela também tende a ter um crescimento saudável. Então, hoje a gente fala de saúde, né, mental, física, financeira. Esse é o ponto, né? Muito importante. Posso fazer uma pergunta para quem está nos assistindo, Dani? Vamos lá. Coloca aí nos comentários, tá, se você já sabia que promover a saúde mental das pessoas que estão na empresa, seja o colaborador, gestor, todos os stakeholders, né? Isso, que a gente chama. Quem aqui já sabia que isso coloca a sua empresa num nível mais competitivo internacionalmente? Coloca para nós. Então, gente, essa é a questão que a gente veio abordar, né, discutir aqui hoje e mostrar para vocês também. Quem já sabe, ótimo, contribua aí também com o que você já sabe, para que a gente possa estar divulgando mais, conscientizando mais. Mas para quem está sabendo agora sobre isso, né, essa lei é a Lei 14.831, né, que fala sobre a questão da promoção da saúde mental dentro das organizações, e que vai, né, entrar num processo onde as empresas vão ser cobradas por isso. Hoje a gente trabalha mais com certificação, e ela é atestada pela ONU, ou seja, a nível global e mundial tem esse reconhecimento. E a gente convida a você, trabalhador, né, a você, empresário, para conversar com a gente a respeito disso. E nessa intenção, agora no dia 30 de janeiro, a gente está promovendo um workshop que vai ser muito importante aqui na Faculdade de Medicina da UBRA, que é de onde nós estamos falando hoje, né, em questão de localização, usando o espaço aqui do nosso parceiro, o Eduardo, da Aldeia Podcast, que foi eleito, né, pelo 2º ano consecutivo, aí com o nome mais lembrado, né, na área de podcasts. Eu sou uma fã do Eduardo, então já gravei vários programas aqui com ele, a gente já discutiu sobre várias questões,
né? E traz esse conhecimento aí de forma mais massificada, que isso é importante da comunicação, né? Tornar comum uma ação, ou seja, divulgar para o maior número de pessoas as coisas que estão acontecendo. Inclusive, aqui ele traz vários quadros de assuntos diferentes, mas que todos são importantes e pertinentes aí para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala que Gravataí é uma cidade que está se desenvolvendo muito a nível, né, imobiliário, a nível de movimentação, a nível empresarial, né, a gente vai ser, já é, mas vai se tornar ainda um grande polo. Isso quer dizer que também vai aumentar o número de trabalhadores aqui, porque muitas pessoas estão buscando uma cidade que é muito próxima da capital, que tem uma acessibilidade muito, né, rápida, que não sofreu, né, consequências desde o momento da enchente e que, bem pelo contrário, né, trouxe mais pessoas a residirem aqui, a trabalharem aqui. Isso trouxe uma grande valorização para a cidade. Mas já que mais pessoas vieram, né, nada mais justo de que a gente valorizar essas pessoas também que estão aqui. E é importante não só para a sociedade em que vive aqui nesse momento, mas para as próximas gerações, né, que estão chegando e que daqui a um pouco também vão estar ocupando cargos aí maiores nas empresas, né, ou entrando para o mercado de trabalho. E o quanto é importante já se ter, né, de forma inicial essa consciência, né? Perfeito, Dani. E uma coisa que tu me falou, né, esses dias que me marcou muito, quando tu disse assim, que muito mais do que combater o absenteísmo dentro da empresa, é promover o presenteísmo. É também promover que a pessoa se sinta bem onde ela trabalha. Que aquele seja um local bom, um local, ok, eu entendo que nós fazemos esforços, né, nos nossos ambientes de trabalho, todo mundo chega no final de expediente, está cansado, mas que esse cansaço seja em decorrência do que de um dia produtivo e feliz, né? E não um cansaço de que, poxa vida, é domingo, amanhã eu tenho que trabalhar, que inferno. Sim. Não é isso que a gente quer. E fica a dica também, né, gente? Por mais que você sinta isso, e se está sentindo isso, repensa, né? Mas também não posta nas redes sociais, né? Tipo, ai, sextou, ai, é domingo, né? Tudo vem uma questão, pô, por que que eu estou sentindo isso? Em vez, né, de colocar numa rede social, se questione, né? Se autoconheça, busque o autoconhecimento, busque seu autodesenvolvimento, para que você possa ter a oportunidade de fazer também o que você gosta, né? E conseguir oportunidades que atendam às suas necessidades, né? Então, tudo isso a gente vai estar conversando nesse workshop, trazendo um papo aberto, né, com colaboradores, com empresários que tenham interesse em saber mais, até sobre as questões de deveres, questões de direito, né, saber também o que que é um assédio, se alguém está passando por um assédio, como é que pode se resolver isso, né, o que está acarretando de prejuízo para a sua saúde, essas questões e essas relações. Tudo isso a gente quer, né, conversar com vocês. Hoje é um bate-papo muito breve, só para falar para vocês sobre esse evento que vai ocorrer dia 30 de janeiro, aqui na Faculdade de Medicina da UBRA, né, tendo como palestrantes eu e a Cecília, né, e alguns convidados, para que a gente possa trocar, né, essas informações que são muito relevantes aí para o mundo corporativo e para a sociedade, como eu já comentei, porque todo mundo é afetado de alguma forma em relação a essas questões. Se a gente quer, se fala muito que Gravataí, né, é uma das melhores cidades para se viver, ou que ela tem essa pretensão de ser a melhor cidade para se viver, que a gente construa isso juntos, né? Porque não vai ser só a parte pública, né, o governamento que vai estar fazendo isso, somos nós como cidadão. Então, convido vocês a virem fazer parte desse workshop, trazerem aí as suas questões de dúvidas, ou que possa estar somando para que a gente possa construir, né, um mundo melhor, não como uma forma só de utopia, mas que de fato a gente consiga, né, concretizar isso. E esse é o nosso propósito. Então, né, aqui trazendo para vocês, né, dia 30 de janeiro, que é para não deixar passar o janeiro branco Janeiro em branco. branco em branco. Né? Às 18 horas.
aqui na Faculdade de Medicina da UBRA. As inscrições são somente antecipadas. Até o dia 28 de janeiro. Porque nós temos Corra, que as vagas são limitadas. Exatamente, já temos uma lista de interessados, né? Sim, já temos inscritos, inclusive. Exatamente. Tá? Em seguida, a gente passa aqui o QR Code para você se inscrever, entrar ali no formulário para poder se inscrever. Vai ter um coffee break maravilhoso, porque a saúde também né, exige uma alimentação adequada. Então, isso a gente vai conversar também no workshop. Né, todas essas questões de saúde, inclusive alimentação, a parte física, exercício físico, enfim, muita novidade. Traga o seu material de divulgação, né, da sua empresa também, porque teremos um espaço aí para bate-papo depois. E muito networking. Muito network. E agora vou deixar como é que é? A pulga atrás da orelha, para vocês ficarem curiosos, tá? A gente vai falar nesse workshop sobre conflito de gerações, o que é e o que não é assédio moral, qual a diferença de visão ecológica e sustentabilidade. Vamos falar sobre uma personagem de um filme que fez muito sucesso ano passado, que é a queridinha de todo mundo e que ela é muito mal interpretada, tá? Como é que é? Qual é a cilada que tem por trás de defender essa personagem queridinha de todo mundo? E vamos falar também sobre como que a gente pode ajudar cada um de vocês. Dani, muito obrigada. E o que você ganha com essa certificação e o que você perde se não se certificar, né? Então, acompanhem, gente. Isso é um assunto muito sério e a gente está trazendo aí em primeira mão. Eu sei que muitos desconhecem e nós somos as pioneiras a estarmos abordando esse conteúdo. É um projeto que surgiu com todo carinho, né? Pensando no mundo corporativo, pensando em você, gestor ou gestora, para que tenha essa condução de uma maneira amparada. Né? Então, estamos aqui com esse propósito de prestar consultoria, assessoria para todas as empresas que querem crescer de forma saudável, lembrando sempre que seu maior capital ativo são os seus colaboradores. Muito obrigada por tudo, Dani. Obrigada gratidão. Por estar aqui. Foi breve, mas espero que a gente tenha sido direta. Mas caso, né, vocês tenham alguma dúvida, a gente vai deixar depois aí os nossos contatos. Qualquer coisa, né, nos procure. A minha rede social é Daniela Fernandes 2906, meu Instagram. Ou para melhorar gestão. Tem o da Cecília também. Meu é @CecíliaCelesteA. Isso. E aqui na Faculdade de Medicina da UBRA também vocês vão conseguir essas informações. E com o Eduardo aqui do Aldeia Podcast também, que já está ciente e é um apoiador aí do nosso movimento. Então, gente, gratidão, né, por estarem nos ouvindo, pelo momento, né, pelo seu tempo e nos vemos em breve. Ah, tem uma novidade também, né? Teremos um quadro aqui no da Aldeia Podcast para falar sobre vários assuntos pertinentes, principalmente sobre empreendedorismo. Então, você que é empresário, que quer ter resultados melhores para sua empresa, né, venha conversar aqui com o Eduardo da Aldeia, converse comigo também, que a gente vai ter o maior prazer em anunciar a sua empresa, em apresentar a sua empresa aí para a sociedade, o que você oferece de produtos e serviços, para que você também tenha o melhor resultado. Que nem eu falei, né? Esse pilar, saúde mental, saúde empresarial e saúde financeira para todos, tá bom? Uma ótima semana e espero revê-los em breve. Obrigada, ótima semana para vocês. Gratidão.